Dando a continuidade no estudo sobre fato típico, vamos abordar nessa segunda aula sobre erro de tipo. O professor Flávio Luiz Flávio Gomes, ele argumenta que erro é a falsa representação de uma realidade ou o, o equivocado conhecimento de um objeto. O erro de tipo, ele pode ser, em sua conceituação, como de tipo essencial. Isso é uma falsa percepção da realidade sobre os elementos constitutivos do direito penal. Isso é do tipo penal, podemos assim dizer. E suas espécies têm o excusável, o perdoável e o invencível. Bom, podemos dizer que ele não deriva de culpa do agente, né? Exclui, né? Isso retira o dolo, né? E tem a possibilidade também de afastar a culpa. Isso porque está no artigo 20, parágrafo 1, né? Artigo 20, primeira parte do Código Penal. O erro inexcusável, isso é imperdoável ou invencível, né? Ele parte do fruto, né, de uma conduta, de um fato, né, de uma conduta culposa do agente e exclui o dolo, mas pune, né, o agente, o autor, por crime culposo, contanto que exista, né, isso, uma previsão legal prevista no artigo 20, parte final do Código Penal. Discriminantes putativas faz parte desse estudo também. Discriminantes, podemos dizer que é um sinônimo de uma causa, né, que exclui a ilicitude, ao passo que a putabilidade significa, né, uma teoria imaginária, no caso hipotético imaginário, ou seja, algo que existe apenas na mente do homem, né, na mente do agente, do homem ou da mulher. Isso está no artigo 20, parágrafo 1 do Código Penal. Então é isento, né, de pena quem por erro plenamente justificado pelas circunstâncias supõe uma situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo, né? O que é erro acidental? Bom, o erro acidental é o erro, podemos dizer que é o erro, um dos erros, o erro sobre a pessoa ou erro in persona, né? O agente confunde a pessoa visada, né? Aquela pelo qual ele tem um dolo, né, de praticar um ato, contra a qual desejava praticar uma conduta criminosa, né, com uma pessoa distinta. O artigo 20, parágrafo 3 do Código Penal assim fala isso. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena, né? Não se considera neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as de pessoa com quem o agente queria praticar o crime. O erro na execução, o chamado aberratio ictus, o agente ele não se confunde quanto à pessoa pretendida, porém, né, mas por erro no uso dos meios da sua execução, erra o seu alvo e atinge uma pessoa diversa.
Esse argumento está no artigo 173 do Código Penal, que, né, quando por acidente, né, ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretende ofender, ele atinge uma pessoa diversa e responde como se tivesse praticado um crime contra aquela, né, antecedendo-se ao disposto no parágrafo 3 do artigo 20 deste Código, que, no caso de se também atingir a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 do Código Penal. O resultado diverso do pretendido, chamado de aberratio crimes ou aberratio delictis, o sujeito ele pretendia, né, cometer uma determinada infração, contudo por erro nos meios de execução comete um delito diverso. Isso prevê no artigo 74 do Código Penal. Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém o resultado diverso do pretendido. O agente ele responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorrer também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 desse Código. O erro sobre o objeto, que também faz parte desse estudo, o agente ele acredita que sua ação recai sobre um objeto determinado, quando na realidade se sobre uma coisa diversa. O estudo do intercrimes. Bom, intercrimes. O conceito de intercrimes, ou também chamado, né, em nosso linguajar português, caminho do crime. Isso são etapas percorridas pelo agente para a prática de um delito, né? E tem as suas fases, né? Tem a cogitação, que é uma cogitação, a mera ideia, né? Algo pelo qual não é punível. A preparação, em regra a preparação não é punível, salvo, dois exemplos aqui. Os atos preparatórios constituem crimes autônomos, né? Exemplo, se nos atos preparatórios constitui um crime autônomo como associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, aqui tem os comandos do crimes obstáculo, né? Os atos preparatórios de terrorismo, isso é o artigo 5 da Lei 13.260 de 2016. Então é punível aí a preparação, né? Cogitação não. Pensou, execução. É punível. A execução, a gente pode dizer que é o núcleo, né? É o núcleo do intercrimes, né? A doutrina adota a teoria objetiva formal, ou chamada também de lógico formal, segundo a qual os atos, né, executórios são aqueles que se inicia a prática do verbo, né? Isso como eu falei, é o núcleo da conduta criminosa, né? E eu não falei nem de resultado, né? Tem pessoas que colocam o resultado dentro do estudo também do intercrimes também. Tem que ter o resultado, né? Alguns dizem. Mas tem crime que não vai exigir o resultado propriamente dito, né? Tudo bem. A jurisprudência, eu quero dar aqui um exemplo para vocês, meus ouvintes. A despeito da vagueza, né, do artigo 14, né, inciso 2, né, do Código Penal, a parte lá de tentativa, da controvérsia doutrinária sobre a matéria, aplica-se o mesmo raciocínio já desenvolvido, né? Isso foi pela terceira sessão deste tribunal, né, do Maranhão, por meio do qual se deduz a adoção da teoria objetiva formal para a separação entre atos preparatórios e atos de execução.
E exigindo-se para a configuração da tentativa que haja indício da prática do núcleo do tipo penal, né? Isso foi uma decisão do STJ. Agravo em recurso especial número 974-254, de Tocantins. Isso foi em 2016. A numeração é o 0227450, dígito 9. E saiu pela terceira sessão deste tribunal, né? CC 56209, né, minha? Bom, essa jurisprudência, né, disse a necessária, né, a necessidade da separação entre preparação e execução, coisa que a doutrina já vem adotando isso antes, né? Bom, a consumação, como eu já falei, né, disse que o crime consumado, quando nele se reúne todos os elementos de sua definição, artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Vamos estudar tentativa no Código Penal, né? É o início da execução de uma infração penal que somente não se consuma por circunstâncias essas chamadas alheia à vontade do agente, do praticante, do autor, né? E causa obrigatória de diminuição de pena, né? Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado. E a sua diminuição parte de 1 a 2 terços. O artigo 14, no seu parágrafo 1 do Código Penal. Essa norma de subordinação mediata, atenção, norma de subordinação mediata ampliada ou chamada por extensão. Isso faz parte do estudo da tentativa, né? E as espécies de tentativa? Nós temos a branca ou incruenta, né? O objeto material não é atingido pela conduta criminosa. Nós temos a tentativa vermelha ou cruenta. O objeto, né, o objeto material é alcançado pela conduta do agente. Nós temos a tentativa perfeita, acabada ou chamada também de crime falho. O agente esgota todos os meios executórios que estavam à sua disposição. E a tentativa imperfeita, inacabada ou tentativa propriamente dita, o agente inicia a execução do crime sem, contudo, utilizar, né, todos os meios que estavam, né, ao seu alcance. A inadmissibilidade da tentativa. Atenção. Bom, quando não cabe tentativa. Não cabe tentativa em crime culposo, salvo se for uma culpa, né, imprópria. Não cabem contravenções penais. Artigo 4 do Decreto-Lei 3.688 de 1941. Não cabe tentativa em crimes habituais, crimes omissivos próprios, crimes de atentado ou empreendimento, crimes unissubsistentes e crimes pré-dolosos. Bom, estudo da desistência voluntária. O agente, né, voluntariamente interrompe o processo executório, ele abandonando a prática dos demais atos necessários à consumação do delito. Isso está no artigo 15, né, a primeira parte do Código, né, do Código Penal. E a abordagem dos seus requisitos é a voluntariedade e a eficácia. Consequência jurídica, né? O sujeito ele não responderá pela modalidade tentada, né, do crime inicialmente perseguido, mas somente pelos atos já praticados. E eu quero aqui dar um exemplo aqui entre tentativa e desistência voluntária para vocês. Bom, a tentativa, o agente quer prosseguir, né, na execução do delito, mas não pode fazer por circunstância estranha à sua vontade. Já na desistência voluntária, o agente pode prosseguir na execução do crime, contudo, deixa de fazê-lo voluntariamente. A tentativa é: eu quero prosseguir, mas não
posso, a desistência, eu posso prosseguir, mas eu não quero, né? O É estudado e é falado sobre a questão do adiantamento na prática criminosa. Isso é a desistência, né? Podemos dizer que é a configuração da desistência voluntária, na hipótese em que o agente adia o prosseguimento da execução, com o objetivo de retomá-la posteriormente. Não haverá desistência voluntária no caso de execução retomada. Bom, a ocasião em que o sujeito deseja prosseguir futuramente, né, na execução do delito, valendo-se dos atos executórios anteriormente praticados, né? Então, vamos começar o estudo de arrependimento eficaz. Um conceito. O arrependimento é eficaz ou recipiciência, podemos assim dizer. Ocorre quando, depois de praticado todos os atos executórios aptos à consumação do delito, do crime, o agente, o autor, ele toma providências aptas a impedir que o resultado se produza. Artigo 15, né, a segunda parte do Código Penal. E nós temos como requisito a voluntariedade e a eficácia. Gera consequências jurídicas. Isso é, o agente não responde, né, pela modalidade tentada no crime inicialmente buscando, mas somente pelos atos que ele praticou, né? Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, evitou-se a consumação do delito. Consumação. E tem-se que, em ambos os casos, a denominada ponte de ouro. O que é o arrependimento posterior, que é estudado também no Código Penal. O conceito disso é que nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça, o agente, ele voluntariamente, até o recebimento da denúncia, né, ele restitui a coisa, o objeto, ou repara o dano provocado por sua conduta. Ocorre após a consumação do delito, razão pelo qual a doutrina se refere ao instituto em estudo como ponte de prata, né? Alguns doutrinadores usam esse termo. Bom, crime cometido sem violência ou grave ameaça. Uns requisitos sobre esse estudo, né? Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e restituição da coisa ou reparação do dano até o recebimento da denúncia. As suas consequências que isso gera, jurídica positiva, trata-se de causa de diminuição da pena de 1 a 2 terços. É muita coisa, né? A jurisprudência, né? Eu tenho aqui eu quero falar aqui para os senhores e para as senhoras o informativo 590. Em homicídio culposo na direção de veículo automotor, um exemplo, artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Ainda que realizada a composição civil entre o autor do crime e a família da vítima, é inaplicável o arrependimento posterior, o artigo 16 do Código Penal, né? Bom, crime impossível. A crime impossível quando por ineficácia absoluta do meio ou por impropriedade absoluta do objeto, a consumação do delito torna-se impossível. Isso é, matar uma pessoa que já está morta. E o que isso gera, né, juridicamente? Exclusão da tipicidade. Quero argumentar aqui teorias de uma forma rápida, tá? A teoria pura, né? A
teoria temperada, que essa a gente tem que dar um pouco mais de atenção. Bom, para a teoria objetiva temperada, né, que é adotada, né, adotada pelo Código Penal, artigo 17, só há crime impossível quando a ineficácia do meio ou a impropriedade do objeto for absoluta. Essa é a cobrada e essa é mais usada usualmente quando você vai aplicar essa tese de defesa, né? E a tese também na concretude do inquérito, né? A teoria subjetiva e a teoria sintomática. Bom, a sintomática, né, leva em consideração a periculosidade do agente. Então, nesse caso, aplica-se uma medida de segurança, né? E a teoria subjetiva, o agente ele responderá pela tentativa. Isso aí independe do grau de idoneidade da conduta.